Boa noite. Vamos iniciar o nosso trabalho com a nossa oração. Guias amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos vislumbrando essa obra de Leon Denis. Pedimos que possamos ter inspiração e possamos também utilizar todos esses ensinamentos nesse momento em que nós estamos passando. Sendo assim, pedimos permissão para iniciar, dizendo juntos, graças a Deus. Bom, boa noite novamente. Eu vou passar agora os trabalhos para a Regina. Boa noite. Estamos dando prosseguimento agora. Vamos entrar no nosso segundo momento de revisão dessa trajetória que já estamos estudando, do nosso irmão Leon Denis, que traz para nós um complemento daquele que foi o codificador da doutrina. E ele é considerado o apóstolo do Espiritismo, de tanta importância que ele tem nessa continuidade de trabalho. Então, vamos dar continuidade justamente à nossa revisão. Estamos ainda no livro original de Leon Denis, A Vida e Obra de Leon Denis, dentro do o problema do ser, do destino e da dor. E nesse momento, nós ainda estamos engatinhando na vida de Leon Denis, que foi tão importante para a gente conhecer, para perceber a força que ele teve, a perseverança que ele teve nessa busca desse legado que nos deixou. Então, nós vamos ver aqui que nessa introdução, esse segundo momento de introdução, nós vamos trazer uma fala de Leon Denis. O Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Essa é a marca que Kardec quis deixar no Espiritismo e ele está revivendo isso, mostrando que a doutrina não é fechada, não é engessada, ela progride, ela é progressista. Então, essa filosofia viva, como ele diz, é a filosofia que mostra as nossas ações, que precisam ser coerentes, precisam abranger todo o universo, o homem como um todo. E ele toca nisso o tempo todo no livro dele, mostrando que todos nós que queremos chegar à liberdade espiritual, temos que vivenciar a doutrina como filosofia de vida. Senão a filosofia ficaria só na interrogação. Mas ela é uma filosofia viva para que as pessoas possam realmente encontrar o verdadeiro livre-arbítrio, que a gente garganteia tanto que tem, mas não sabemos utilizar. E o Espiritismo, então, ele progride sim. Ele vai acompanhando o progresso da ciência, ele vai acompanhando o progresso dos questionamentos humanos. E assim a gente vai mudando as rotas, vivenciando rotas cada vez mais evoluídas. E aí, como diz Jesus, olhe para frente e olhe para o alto. Leon Denis tem sempre essa filosofia. A alma tem que olhar para o cume da vida. E aí, Ricardo, essa passagem é importantíssima, né? Sim, é muito interessante, inclusive, porque quando ele explica que o Espiritismo não dogmatiza, né, ele levanta todos aqueles conceitos da doutrina relacionado à questão do Espiritismo e à ciência. O Espiritismo ele trabalha com as leis do espírito, a ciência trabalha com as leis da matéria.
e através de estudos experimentais, Kardec conseguiu mostrar que realmente é uma ciência, e essa ciência está relacionada com essa vivência que nós, cada vez que progredirmos mais, vamos poder ter acesso com o mundo espiritual. Para que a gente cada vez mais receba informações, nós precisamos dessas informações, e precisamos, inclusive, através de métodos que possam distinguir quem está falando a verdade, quem está buscando nos enganar, a gente possa cada vez mais utilizar de uma forma útil essas comunicações, né? E nas obras de Kardec, diversas vezes, ele coloca justamente esses critérios relacionados à concordância, né? E também ao uso da razão e da lógica, né? É nesse sentido que ele coloca esse pensamento de que a doutrina não dogmatiza. Exatamente, porque a dogmatização de um preceito, de uma filosofia de vida, ela engessa, né? Ela coloca a nossa vida engessada. Tem que ser aquilo naquela direção e ponto. Creia e pronto. Você não precisa pensar, é só você acreditar. Então, exatamente, com isso a gente começa a vislumbrar a trajetória de Leon Denis. É uma trajetória tão bonita, tão simples, mas cheia de exemplos que a gente vai ver com ele. Em 1846, nasceu Leon Denis, na cidade de Foug, na França. Ele era de uma família pobre, não conseguiu uma formação escolar, pelas dificuldades de seus pais. Seu pai trabalhava muito, a mãe também trabalhava, ajudava na casa. Na juventude, ele não se ligava nem ao catolicismo, nem ao materialismo, mesmo que dentro da sua casa conversassem sobre o catolicismo, pregassem uma religião católica. Mas ele estava vendo que não respondia às suas preocupações, nem o materialismo, nem o catolicismo. E ele ficava sempre encucado com isso. Muitas perguntas eram feitas na cabecinha dele. Nenhuma era respondida por um credo, nem pelo não credo. Não conseguia. E ele sempre se preocupou com o destino humano. Para onde eu vou? Da onde eu vim? O que é ser? Por que está acontecendo essas coisas no mundo? Que pessoa é aquela? Que maneira é aquela de existir? Ele sempre se preocupou com esse destino. E ele gostava muito de falar, era muito convidado a falar, porque ele era um eloquente orador. Então, ele também participou de reuniões de oratória, mas ele ainda não tinha a resposta para o que ele estava perguntando. Em 1864, olha que coincidência, 46 ele nasce, 64, ele começou a buscar através das lojas, através das capas de livro, vendo os autores, o que aquele livro representava. E olha só o que aconteceu. Aos 18 anos, ele encontra o Livro dos Espíritos. Então, em 64, ele começa a ser dirigido nessa busca da literatura intuitivamente. E encontra numa loja o Livro dos Espíritos. Olha que interessante, a mãe dele era católica e era uma pessoa muito rígida, muito austera. O pai dele não ligava muito para essas questões religiosas. Então, ele entrar com o Livro dos Espíritos em casa era complicado, né, Ricardo? Exatamente. Aí que aconteceu? Ele leu o livro escondido da sua mãe. Mas um dia, sua mãe entrou em casa e viu o livro aberto. E olhou. Ele não viu que a mãe dele tinha visto o livro. E começou a folhear. Quando ele foi falar do livro para a mãe dele, porque a mãe dele também respeitou, ela leu, mas também não disse logo para ele assim, encontrei um livro no teu quarto. Não.
Ela deixava lá. Todo dia ela também ia lá escondido dele para ler o livro. Exatamente. Quando ele tomou coragem, que ele achou tão brilhante o livro, de mostrar para a mãe dele disse, eu já conheci, eu já tinha lido esse livro também. Eu vi que você estava com esse livro, eu também comecei a ler. E ele ficou encantado da mãe ter gostado muito do livro também. Exatamente. E em 1867, quando ele já tinha 21 anos, ele se encontrou com Kardec, que ele chamava Kardec de mestre. E foi um período em que havia uma palestra de Kardec na França e ele ajudou nesse convite das pessoas. E com isso ele teve ali, face a face com Kardec. Em 1870, vai estourando a guerra. Ele estava com 24 anos. O seu estado de saúde o isentou do serviço militar, mas ele não aceitou. Ele quis ir para o serviço militar com todo o problema de saúde. Características pessoais de Leon Denis. Ele tinha um regime alimentar, ele acompanhava as correspondências, ele lia todas as correspondências, ele tinha a mediunidade muito aguçada, a sensibilidade muito aguçada, e ele gostava da música. A música, a poesia para ele era uma coisa que relaxava, que fazia com que ele descansasse daquela vida, porque ele ajudava muito o pai dele nos trabalhos, né? E depois desse processo da guerra, ele ainda ficou mais caído, porque esse regime era por questão de saúde mesmo que ele tinha. Em 1880, foi incorporado a um circuito que chamou Circuito Tunorense, que era um circuito que fazia conferências. Como ele era um bom orador, e agora já estava enturmado lá com as questões do espiritismo, ele ouvindo as falas de Kardec, já mais próximo de Kardec, ele foi incorporado a esse círculo tunorense que participava de conferências, e ele foi convidado para essas várias conferências. Em 1882, vai iniciar, então, o verdadeiro apostolado no espiritismo. E aí, ele começa a perceber os espíritos, os companheiros invisíveis, mostrando ajuda a ele. Que ele começou a reconhecer que havia uma equipe de trabalho, uma equipe de consolo, uma equipe de acolhimento para ele. Nesse momento, manifesta-se Joana d'Arc. E também ele começa a conhecer o seu guia espiritual, Jerônimo de Praga. Esse guia espiritual que dá todo um direcionamento na meta que ele precisava desempenhar. Nessa trajetória, Ricardo, você tem alguma coisa a acrescentar? Sim, é interessante também a gente saber que ele teve muitos trabalhos rudes. Inclusive, em certa ocasião, ele ajudou o seu pai num serviço na Casa da Moeda, de onde saía algumas vezes com as mãos ensanguentadas de polir moedas. Então, ele teve uma vida bem dura mesmo, e essa vida, né, essas provações, serviram para que ele valorizasse a vida e a dificuldade que sempre esteve ao seu lado e que ele sempre enfrentou de cabeça erguida. Então, na verdade, tudo isso que ele passou, essas provações todas, foram necessárias para fortalecer, né, para fortalecer o ímpeto dele, para ele ficar mais resistente a tudo que viria, né? Todas essas provações aí que esse apostolado que ele teve tornou necessário que ele tivesse essa preparação. Ele tinha que se dedicar muito à saúde, né, por conta dos problemas que ele tinha, mas ele mostrava sempre a coragem. Inclusive, a Joana d'Arc, ela trouxe uma mensagem para ele, dizendo o seguinte: coragem, amigo, diz-lhe o Espírito, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar.
jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo, para bem cumprires a tua obra. Então, nesse processo, a gente vê, né, Joana d'Arc, uma coisa curiosa, Leon Denis, Allan Kardec e Joana d'Arc, eles foram dos celtas, todos três foram do grupo dos druidas. E aí, Joana d'Arc, que também era médium naquela época, e o gênio céltico, que é considerado o processo todo de preparação de Allan Kardec e Leon Denis, e esse mundo invisível que rodeava ele, todos deram apoio nesse processo dele de crescimento, de divulgação, de ampliação da doutrina. Então, ele estava ali recebendo aquele apoio, aquele consolo desses companheiros de jornada, que eram companheiros que tiveram também com ele essa vivência espiritualizada, cada vez desenvolvendo mais a sensibilidade que depois nós aprendemos que seria a mediunidade. Então é interessante o encontro deles, não é? Que está sempre sendo renovado durante a trajetória toda dele, né? Inclusive, nesse mesmo livro, ele ainda cita que essas obras dele, na verdade, não eram só dele. Ele era inspirado, ele recebia muita ajuda para poder realizar esse trabalho grandioso que ele realizou. Exatamente. Quando o guia dele espiritual, Jerônimo de Praga, ele apareceu, ele disse para Leon Denis: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. Olha que coisa linda, né? Essa fala do Jerônimo de Praga. Caminharei atrás de ti. Olha a humildade. Exatamente. Né? Olha a humildade. Se ele cair, ele teria confiança de ter alguém amparando ele. Né? Ele mostrou essa sinceridade, essa singularidade tão bonita, que é muito próprio dos espíritos superiores, né? A gente é que tem orgulho, eles não têm, não. Eles sempre estão ali mostrando essa singeleza, né? Exatamente. Muito legal essa... Hã? Uma coisa interessante também dessa vida dura que o Leon Denis teve, né? Pela dificuldade que ele teve de frequentar escolas, ele tinha que estudar sozinho, era um autodidata, e isso, ele estudando à noite com luz de vela fraca, né, ele prejudicou muito a vista dele. Né? Isso, e no final da vida dele ele estava praticamente cego. Né? Então, realmente foi muito esforço mesmo, realmente é um batalhador, um guerreiro. Né? Uma coisa que eu falei lá atrás, ali, que a música participou muito da vida dele. E ele dizia o seguinte sobre a música: para que a alma se dilate e se desprenda na embriaguez das alegrias superiores, é bom que a harmonia venha juntar-se à palavra e ao estilo. É preciso que a música venha abrir à inteligência as vias que levam à compreensão das leis divinas, à posse da eterna beleza. Ele mostrava a música como um canal de sensibilização do nosso espírito. É muito lindo. E vocês vão acompanhar como o trabalho dele é poético. Eu não canso de dizer isso, né? Todo mundo já me ouviu falar isso 500 vezes, mas é tão bonito o trabalho dele que realmente é uma poesia. Verdade. Mas nós vamos ver agora uma coisa muito interessante. John Cliff. Vamos ver como é que esses encontros acontecem. John Cliff, que viveu entre 1320 e 1384, ele foi o precursor da reforma protestante.
Mas ele criticava sempre os desvios da igreja em relação aos ensinamentos de Jesus. Trabalhou na tradução da Bíblia para o idioma inglês. E aí ele escreveu a Bíblia de Wycliffe. A influência desses escritos foi grande também em outros movimentos reformistas, em particular sobre o da Boêmia, liderado por Jean Hus e Jerônimo de Praga. Olha só, está começando a aparecer uns nomes conhecidos, né? Ele influenciou Jean Hus e Jerônimo de Praga. Nós vamos ver já já quem foram esses, né? E aí, o Jean Hus. Infelizmente, o Wycliffe sofreu de um ataque de apoplexia e foi desencarnando 10 dias depois de que ele foi proibido de citar, todo mundo foi proibido de citar os ensinamentos de Wycliffe, naqueles sermões, nas discussões, e aí ele sofreu esse ataque de apoplexia, desencarnando, acho que até por desgosto, por choque, porque ele sabia que aquilo tudo ali que ele tinha programado, que ele tinha proclamado, era verdadeira verdade, não querendo ser redundante, mas era autêntica verdade. Mas, né, o mundo vai mostrar. E aí o Jean Hus? Quem é Jean Hus? Ele viveu de 1369 a 1415, nasceu na República Tcheca. Ele também foi um reformador religioso, pensador, e ele se baseava nas ideias de John Wycliffe, sendo o precursor da reforma protestante. Ele também trabalhava nessa linha. A sua obra foi uma obra extensa, concedeu um importante papel na história literária tcheca. Mas as obras dele foram condenadas ao fogo. Mesmo ele declarando herético, degradado do sacerdócio, entregue ao braço secular, ele foi condenado à morte na fogueira. Então as obras dele foram para a fogueira e ele, mesmo saindo da questão do sacerdócio, e ele foi considerado degradado. E ele foi realmente morto na fogueira. Alguns dias mais tarde, em 1415, no dia 6 de julho, ele foi queimado vivo e as cinzas atiradas no Reno. O suplício teve lugar com um grande aparato. Quer dizer, todo mundo foi testemunha daquilo tudo, né? Quanto as chamas cresciam, ele disse: tomo Deus por testemunha de que jamais ensinei ou escrevi isso de que me acusam os falsos testemunhos. Meus discursos, meus livros, meus escritos, tudo isso no único pensamento, com o único objetivo de libertar as almas à tirania do erro. Eis porque, cheio de alegria, assinarei hoje, com meu sangue, essa verdade que ensinei, que escrevi, que publiquei e que é confirmada pela lei divina. Corajoso ele, né? Exatamente. Muito corajoso. Ele era chamado Ganso. Hus é ganso, né? Então o Ganso prosseguiu, fazendo alusão ao seu nome. É um pássaro modesto e que não voa muito alto, mas virão as aves do alto céu, e essas voam muito além das armadilhas do inimigo. Quer dizer, olha a humildade aí também. Eu sou ganso, não voo muito alto. Mas tem muita gente que vem do céu. E muita gente que vem, que está voando e que as linhas dos inimigos não alcançam. O pobre gansinho aqui, ó, tá indo. Mas tem muita gente atrás, lá em cima no céu, vendo tudo o que está acontecendo. Jerônimo de Praga, que nós já vimos que foi o guia de Leon Denis, ele já tinha uma família de posses.
Ele se formou na Universidade de Praga, obtendo o grau de mestre em universidades de outros países. Foi um dos precursores da Reforma Protestante também. O principal discípulo e o mais devotado amigo de Jan Hus. A vida de Jerônimo de Praga é tão inseparável em sua primeira metade da vida do reformador inglês John Wycliffe, quanto em sua segunda metade na vida do reformador tcheco Jan Hus. Então, ele foi influenciado por John Wycliffe e depois ele passou a ficar ao lado de Jan Hus. Entre João e João, né? João é o John Wycliffe e o João, Jan Hus, ele traçou a sua trajetória. Ele inicia uma classe de Oxford e termina também em um punhado de cinzas que foram jogadas no Danúbio, arrastam em direção ao mar. Ele também foi queimado vivo em 30 de 5 de 1416 por defender as ideias de Wycliffe e Jan Hus. Quer dizer, qualquer pessoa que tentasse fazer reforma em alguma coisa religiosa já viu, né? Como é que era perseguido, né? Exatamente. Então, Wallace Leal Rodrigues, no livro que ele fala sobre Leon Denis na intimidade, ele mostra que nos seus últimos... Claire Beaumont foi secretária de Leon Denis seus últimos anos de vida, ele fala o seguinte: Jan Hus, mestre e amigo de Jerônimo de Praga, que era guia de Leon Denis, simplesmente John Wycliffe foi a última vida de Leon Denis. E Jan Hus encarnou como Allan Kardec. Olha só a ligação dos dois. Exatamente. Isso aqui mostra o quanto a nossa vida sucessiva nos traz para complementar aquilo que nós deixamos de fazer no passado. A nossa missão não acaba assim porque nós desencarnamos. Por isso que Sócrates não tinha problema de ficar lá tomando cicuta, porque ele disse, as ideias não morrem. Olha aí provando isso. João e John, influenciando Jerônimo. O John Wycliffe, ele encarnou como Leon Denis, que recebeu como guia Jerônimo de Praga, que era amigo de Jan Hus. E esse mestre e amigo acabou continuando a ser o mestre e amigo de Leon Denis. E Leon Denis foi ser apóstolo do Doutrina Espírita para dar continuidade ao que Allan Kardec começou. Eu acho fantástico essa relação. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada. Porque foi uma sintonia que o plano espiritual arrumou, que Jan Hus falou. Os pássaros do céu, eles virão para dar continuidade. Não temos preocupação com isso. E aí, Ricardo, o que você achou disso, quando você estudou isso também? Fascinante. Inclusive, a gente mostra, a gente observa também, na verdade, como é que existe um encadeamento nas coisas. Você vê, o John Wycliffe e Jan Hus e o próprio Jerônimo de Praga foram considerados precursores da reforma protestante. Ou seja, a espiritualidade já trabalhando para que, em determinado momento mais à frente, a gente chegue em condições de receber o Consolador prometido, receber o Espiritismo. Né? Então, tudo encadeado e, conforme você já havia dito anteriormente, essa questão, esse trabalho conjunto deles não começou também ainda nessa questão do Wycliffe e Jan Hus. Veio lá de trás, lá da época dos celtas. Então, você vê como é que os espíritos vão sendo trabalhados, como que é necessário para que a gente tenha um espírito da grandeza de Leon Denis, de Allan Kardec, como que é necessário, quantas encarnações
de trabalho duro que são necessárias para que eles possam chegar num momento em que eles chegaram preparados para esse trabalho árduo, né? Esse trabalho duro que eles tiveram, né? Uma coisa interessante também em relação a Jan Hus, né? Aquele pronunciamento que ele falou do ganso, né? É que queimaram o ganso, né? Mas já o Allan Kardec não queimaram só as obras, né? Que a gente tem aquele fato, né? Do Auto de Fé de Barcelona, né? Um bispo de Barcelona moveu um processo e uma execução sumária, né, ordenando a queima em praça pública dos livros que Allan Kardec tinha mandado para uma livraria na Espanha, né, entre eles o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, né, e o próprio Livro dos Médiuns, né, que era nessa época já tinha saído já, né, foi publicado em 15 de janeiro de 1861, e esse auto de fé ocorreu em 9 de outubro de 1861. Né? E o mais interessante também, a gente lendo sobre essa questão, a gente verifica que a própria espiritualidade, né, porque ele fez uma consulta para o Espírito da Verdade, né? Ele perguntou, eu não devo reclamar meus direitos em relação a isso que aconteceu? Eu não devo publicar alguma coisa na Revista Espírita? Aí o Espírito da Verdade não falou, não, aguarde, que isso é necessário para despertar os espíritos. A gente, de vez em quando, tem que dar uma sacudidela para que os espíritos possam começar a se movimentar. E, realmente, a mídia internacional da época, né, ela levantou toda essa questão de como foi injusto a forma como uma igreja católica, na época, lidou com esse fato. E ele pediu para guardar também, né? Então, que acontecesse, porque o Allan Kardec ele fez a consulta antes de que tivessem sido queimados os livros, né? Aí o Espírito da Verdade falou, não, aguarde, e depois vieram mensagens também esclarecendo justamente essa questão e até colocando uma coisa importantíssima, né? Porque muitas coisas que acontecem conosco, a gente hoje em dia, estamos passando muito por isso, né? Que a gente fica pensando, como é que Deus permitiu que fizesse essa maldade, como é que permitiu que acontecesse isso? E na verdade, o Espírito da Verdade falou, não, nós intuímos para que eles fizessem isso, porque foi uma forma de a gente, na verdade, divulgar o Espiritismo, e foi realmente o que aconteceu. Acabou servindo como uma propaganda por Espiritismo. Acabou sendo propaganda. Exatamente. Então, e aí a gente tem essa questão interessante, né? O ganso, né, que conforme ele mesmo falou, queimaram, né? Mas o seguinte, né, que foi o Allan Kardec, não conseguiram queimar. Queimaram só as obras, e mesmo assim, essa queima acabou sendo útil para divulgar a doutrina. Útil para a doutrina, Existem algumas coisas ainda interessantes, que em final de novembro de 1918, esse incansável lutador, Leon Denis, estava com 73 anos de idade. E ele publicou um artigo intitulado Osana. E aí, eu vou ler para vocês um trechinho desse artigo. Para todos vós, vivos heróicos e mortos gloriosos, que combatestes, lutastes, padecestes por nós. Para vós, que assegurastes o triunfo da justiça e da liberdade, neste mundo que inabitável teria tornado se a força brutal e a mentira houvessem prevalecido. Para todos vós, sobem o hino de reconhecimento, o tributo de admiração à gratidão da humanidade inteira. Então, no final, ele ainda termina, mal andaríamos nós se nos latimássemos com isso. Quando ele conclui em tom peremptório que Leon Denis não tem autoridade para dar crédito ao espiritismo, devemos sorrir, meus irmãos, deixemo-lo em sua doce ilusão e passemos a reler o mestre. Então, voltando sempre a lembrar que quem é timoneiro nesse barco é sempre o mestre Jesus.
Fale o que falar de Leon Denis, de Allan Kardec, de Jerônimo de Praga, de John Cliff, do Ganso. O mestre verdadeiro nunca perdeu a regra, nunca perdeu o timão na direção do nosso barco. E em 1927 desencarnou Leon Denis, que foi um ano histórico, porque em abril de 27 desencarna Leon Denis. Em maio de 1927 nasce Divaldo Franco, em Feira de Santana. No mesmo ano, em 1927, Chico Xavier se converte ao espiritismo, criando o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. Então, 1927 foi um ano de peso para o espiritismo. Apesar do desencarne de Leon Denis, a gente sabe que ele está trabalhando ainda muito lá em cima, pelo espiritismo. Nascendo o Divaldo Franco com uma missão maravilhosa, que é a divulgação do espiritismo universal. E Chico Xavier, que quando se voltou ao espiritismo, não parou mais de nos trazer as mensagens do plano espiritual como um todo. Porque ele trouxe poetas, ele trouxe cronistas, ele trouxe médicos para falar conosco sobre esse movimento da humanidade. Então, 1927 foi um ano gratificante para a divulgação da doutrina espírita. E diga-se de passagem, tudo no Brasil, viu? Né, Ricardo? É isso aí. É interessante também esse artigo, né, que você comentou, né, que é intitulado do Osana. Isso. A Primeira Guerra Mundial ela terminou em 11 de novembro de 1918. Então, um dia depois, ele apresentou esse artigo, que era justamente, né, uma exaltação, né, uma saudação para os soldados franceses, né, combatentes, essa luta que houve aí, né, é que, na verdade, sempre houve aí essa questão aí entre os franceses e os germânicos, né? Então, e aí, no caso, ele buscou aqui fazer uma homenagem muito bonita, né, para os soldados, porque realmente foi dureza, né? Foram épocas duras aquelas, né? É isso aí. Ele não se isentou de ir à guerra, não. Ele foi. Isso. Com todo... Ele não precisava ir, porque ele foi isento, mas isso. Ele quis participar. Exatamente. Mostrou batalhador mesmo que ele era. Isso. E inclusive, foram guerras lá com os irmãos alemães, né? Aquilo ali realmente muito interessante. Então, vamos trazer outro pensamento de Leon Denis, que também nos cala muito ao coração, que é a tônica do pensamento no livro inteiro. Ele fala o seguinte: instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo falemos ao seu coração. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, como imagem Deus, por religião, o amor. Isso não é poesia? Claro que é poesia. Né? Ele é poeta. Olha a preocupação dele com a juventude, com a amorosidade, com o coração. Ele não está querendo trabalhar a rebeldia da juventude, não, ao contrário. Ele está querendo chegar ao coração dos jovens, da inteligência dos jovens, com a troca da inter-relação social, com o desenvolvimento do amor acima de tudo. E a gente vê na preocupação dele com o livro, né, Ricardo, sempre essa ideia de educar, se preocupar com a educação dos jovens. Ele foi um jovem que não teve um processo educacional formal, mas ele foi educado intuitivamente pela família, a ponto dele ter esse processo de autoeducação que realmente
conseguiu ultrapassar as barreiras do que ele precisava ultrapassar. Exatamente. Né? Isso, em relação a essa importância aí de instruir a juventude, né, nós podemos dizer que a FEAP está se esforçando muito aí nesse papel, né, através da evangelização, né, temos evangelização aí de 3 a 4 anos, de 5 a 6 anos, de 7 a 9 anos, 10 a 12, 13 a 15 e 16 a 20. Ou seja, a FEAP também, seguindo até as orientações de Leon Denis, está buscando aí orientar os jovens de uma forma que eles possam passar por todos esses problemas que nós estamos surgindo, que o Leon Denis aborda brilhantemente, né? Ele tem um livro do século passado em que a gente verifica que tem muito ensinamento que a gente pode aplicar hoje ainda. A gente ainda continua muito próximo do que nós éramos na época de Leon Denis, em termos morais, né? Em termos científicos, em termos de evolução de conhecimento, nós avançamos bem, né? Outra coisa interessante também, né? Você fala aí da preocupação dele com os jovens, nós temos agora um livro aí de Adeilson Salles, né? Que é prefaciado pelo André Trigueiro, né? Leon Denis fala aos jovens, que é bem interessante, que a gente vê que é uma homenagem a Leon Denis. E o que ele faz, né? Ele trabalha os pensamentos do Leon Denis. Por exemplo, né, ele tem um pensamento aqui muito importante até para agora nós, né? Mas nosso destino melhorará quando soubermos fazer nascer em nós mais desinteresse, mais justiça, mais amor. O pensamento de Leon Denis. E aí o que ele faz nesse capítulo? Ele pega e explica numa linguagem dos jovens como se fosse a preparação para você fazer um acampamento, ou seja, reencarnar é como se você fosse se preparar para fazer um acampamento com os seus amigos, seus colegas, né? Então, ele descreve aqui, esse e outros capítulos, os ensinamentos de Leon Denis, e não deixa de ser uma homenagem. A gente fica até muito feliz, né, de saber que o Leon Denis está sendo homenageado, né, está sendo lembrado, e está sendo utilizado para que possa instruir os jovens, que é muito importante. Nós precisamos... o nosso futuro é a juventude. Nós precisamos realmente trabalhar muito isso, é muito importante para nós. E o Leon Denis nos surpreende mais uma vez aí com essa preocupação dele. Com certeza. Você vê que ele estava avançado na ideia, né? Como se ele estivesse vivendo hoje, né? Exatamente. Naquela época dele não se preocupava muito com as crianças, não. Não. As crianças não, mas ele viveu na pele, né? Exatamente. Ele viveu na pele, aquela Isso. infância que estava lá, diante da loja, aquele olho comprido para o livro, e ele queria aprender, né? E não tinha como comprar livro, ele juntou as moedinhas e foi lá para comprar o livro dos Espíritos. Exatamente. Ele teve que juntar as moedinhas e tinha o valor necessário para ele comprar o livro dos Espíritos. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Exatamente. Então, aí... Vamos falar agora um pouquinho realmente já da parte teórica de Leon Denis, né? Ele fala que nós estamos tomando conhecimento passo a passo, porque cada sistema contém uma parte da verdade. Nenhum sistema contém a realidade inteira. O universo e a vida têm aspectos variados, numerosos, para que cada sistema possa conter uma hora todos esses processos. Cada sistema vai precisar ter todo esse complexo do universo da vida, mas cada um separadamente mostra uma faceta da verdade. Nós é que precisamos abarcar os sistemas para fazer a integração. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte: nós temos fragmentos da verdade em cada um dos aspectos que nós vamos apreendendo do nosso universo exterior e interior. Nesse momento, esses fragmentos começam a se aproximar para procurar ajustes. Nós não podemos manter fragmentos da verdade.
Um passo adiante é a gente começar a aproximar. O que é essa aproximação desses fragmentos? É que todo dado de verdade contém um pezinho no outro, que é essa questão do quebra-cabeça. Toda parte do quebra-cabeça tem um biquinho para encaixar no buraquinho que está no outro. E nós é que vamos fazer esse ajuste através da dedução, a nossa inteligência que vai fazer isso. Nós vamos observar, nós vamos vivenciar cada faceta da verdade e vamos começar a fazer links de cada uma daquelas facetas. Fazer link de cada pedrinha do quebra-cabeça. Com isso, a gente vai poder, então, fazer a integração. Unir os novos aspectos que virão depois. Quando a gente descobre alguma coisa nova, a gente precisa ver se naquele quebra-cabeça que a gente começou a montar, aquele pedacinho não vai encaixar. A gente vai descobrir que existe um encaixe ali. Essas concepções absurdas, né, que acontecem, que a gente pensa assim, isso não tem nada a ver com aquilo, aquilo não tem nada a ver com aquilo. Um dia, nós vamos ver que tudo isso vai se aproximando. Nós vimos nas reformas da igreja no mundo, vamos lá antes de Moisés, já haviam parte das verdades sendo colocada para o mundo, e as pessoas, como estavam fragmentadas também, elas não conseguiam ver a integração. Era preciso que esses fragmentos viessem novamente ao mundo, paulatinamente, para um dia nós conseguirmos, com a nossa inteligência, fazer a comparação daqueles dados fragmentados para buscar o ajuste. Mas esse ajuste, ele não é engessado. Sempre vai ter um buraquinho para depois, para unir os novos descobrimentos. Isso é que é a grande coisa da vida, né, Ricardo? Exatamente. Nada é acabado. Nada é fechado. Por isso a doutrina é progressista. Exatamente. E ela nos ensina, né, que somos seres imortais em constante aprendizado. Agora, as nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, é que impede, muitas vezes, de nós unirmos esses pedacinhos de quebra-cabeça que você está falando. Por quê? Porque a gente, com preconceito e outras paixões, a gente não consegue absorver esses conhecimentos que estão aí espalhados em vários pensamentos. E aí, para isso, o que nós precisamos? A doutrina também nos ensina. Precisamos nos conhecer, saber das nossas paixões e lutarmos contra elas, para que possamos, com isso, ter condições de absorver. É o que você falou, o conhecimento está tudo por aí, está tudo espalhado, tudo em pedacinhos. Cabe a nós, através do nosso progresso moral, a gente ter condição de acessar. É isso que está faltando para a gente cada vez mais melhorar moralmente, para que a gente tenha condições de alcançar, enxergar e saber que isso tudo, na verdade, é uma coisa só. Isso aí, todo esse conhecimento está por aí. Nós temos que juntar os pedacinhos, nós temos que nos unir, é isso, como irmãos que somos, é isso? Temos que nos unir para que cada um contribua um pouquinho de conhecimento, de experiência, que também nós somos espíritos, que cada um tem aí a sua caminhada, tem a sua jornada. Então, temos que nos unir para que, através desse conhecimento que está espalhado, a gente juntar tudo isso e realmente conseguir dar um passo importante para nós como humanidade. E o Leon Denis fala que essa união, ela é para buscar a unidade. Ele fala numa unidade majestosa e harmônica do pensamento. Então, até aqui ele mostra a harmonia. Olha a música que ele falou lá. Né? A música do universo tem que ter harmonia. Agora, de vez em quando, entra um instrumento novo. Mas a orquestra não pode perder a harmonia. Exatamente.
né? Entrou mais um violino, entrou a viola, entrou o violoncelo, que não tinha na orquestra. Ela tem que continuar com a harmonia. Então a orquestra não pode expulsar aquele instrumento que está querendo entrar. Tem que ver a adequação, tem que colocar mais uma pauta na música para que aquele instrumento entre. A gente não pode ser engessado também nos valores e normas, nos preceitos pessoais. Exatamente. Tem a hora que tem que entrar, vai entrar lá o trombone, vai entrar a flauta, que não tinha na partitura original. Exatamente. E quando a gente cada vez agrega mais instrumentos, fica cada vez mais bela essa melodia. Exato. Né? E aí, quem é o maestro disso tudo? Jesus. Nosso mestre. Exatamente. Ele está ali com os anjos, tocando as trombetinhas lá, né? Para estar sempre esse exército ao nosso lado, para manter a harmonia. Muitas vezes, por isso, a gente precisa de os baques, né? Que a orquestra, quando ela está desarmônica, ela fica desafinada. Exatamente. E aí vem os baques para afinar a orquestra. Ó, tem coisa nova chegando. Vamos abrir espaço para o nosso companheiro novo que está chegando. Novas descobertas, tem que ter o coração aberto, tem que ter a mente aberta. Para não virar caos, né? Exatamente. Para não virar caos. E aí não ser necessário essas sacudidelas aí, como a que nós estamos vivendo agora. Exato. É isso? Exato. As sacudidelas são necessárias por conta da nossa teimosia. E olha que bonito que a gente viu que ele... né? A gente está mesmo. Mas olha por que a gente está recebendo sacudidela. Por que a crise moral leva a uma decadência? Porque, na verdade, o homem ficou na inércia. Ele ficou esperando que as coisas viessem a ele. E eu preciso, então, da crise para que esse homem saia da inércia. Como é que eu arranco o homem da inércia? Leon Denis fala disso. O homem precisa sair da inércia. É preciso tirar esse homem das rotinas seculares que engessaram a humanidade. Essas rotinas, elas não vão levar ao homem a subir em esfera nenhuma. Arrancar da inércia esse homem, arrancar dessas rotinas que ele ficou amarrado séculos e séculos e séculos, vai fazer com que eu possa orientá-lo na direção das altas esferas. E assim, eu vou poder fazer com que ele, mesmo subindo, não perca as bases sólidas de uma ciência ampliada, renovada. Então, a parte material que dá o alicerce para o espírito, eu não posso perder de vista isso. Mas eu tenho que olhar para as altas esferas. É para lá que o meu espírito vai se dirigir. Mas ele precisa da vivência material. Ele precisa dessa base sólida. Essa base é que vai oferecer essa ciência engrandecida, ampliada, renovada. Que a gente vai ter o prazer de mostrar como isso já está acontecendo no nosso quarto momento. Exatamente. Né? Isso. Então, e aí, Ricardo, essa inércia é perigoso, né? Exatamente. Será que não é por isso? Será que não é por isso que a gente está tendo que parar um pouquinho dentro da gente? Exatamente. É hora de reflexão, né? E agora é importante a gente saber também, perceber, né, que a espiritualidade ela está sempre nos ajudando. Nós estamos recebendo espíritos também mais evoluídos
para nos ajudarem nessa caminhada, né? Então eles vão mesclando, né, espíritos aí com experiências diferentes, para quê? Justamente para que auxilie esse momento que nós estamos passando, né? Precisamos enxergar isso, né? Isso é que é importante, a gente ter esse entendimento, né, de que as coisas não estão acontecendo por acaso e as coisas estão sempre acontecendo para que a gente espiritualmente possamos evoluir. O Leon Denis disse, quando ele fala dessa inércia, ele diz o seguinte: essa ciência do amanhã que trabalhamos para que seja constituída. Quer dizer, ele já está falando que o plano espiritual está trabalhando para que essa ciência exista. Isso. Ela nos fornecerá o critério indispensável, os meios de verificação e de comparação, sem os quais o pensamento, entregue a si mesmo, sempre correrá o risco de se perder. O homem não pode ficar no egoísmo de achar que ele é dono da verdade. Ele que tem as formas de dedução da vida. Aí a ciência é que vai mostrar as verificações, as comparações, para que a nossa inteligência possa ver que a gente tem que montar o quebra-cabeça, deixando sempre a possibilidade de entrar mais uma peça e mais uma peça. Onde está o dever nisso aí? Aonde se encontra o dever do homem? O dever se enfraqueceu. O dever não foi assumido por ninguém. Não é o dever no sentido de coisas a cumprir só, não. É o dever consciencial que nós encontramos no Evangelho, no capítulo do Consolador. Esse dever consciencial está enfraquecido. Existe o domínio da lei do número, da força cega, que enfraquece o dever. Isto, Leon Denis chama de enigma. Como é que eu vou resolver esse enigma? Esse domínio, essa força cega, ela é desencadeada pelas paixões, pelos maus instintos, espalhando teorias nocivas, às vezes até criminosas. Aí, quando a maré sobe, o vento sopra em tempestade, ele fala assim mesmo. Eles se escondem e afastam de si toda a sua responsabilidade. Quer dizer, aqueles que estavam ali incitando as pessoas não aparecem. Eles mergulham na onda que está ali, ponto, acabou. Não, sou eu não tem responsabilidade sobre isso. E ele chama, então, isso de enigma. Onde está a explicação desse enigma? Dessa contradição notável entre as aspirações do nosso tempo e a realidade brutal dos fatos. O homem aspira muito alto, mas a realidade dos fatos ainda está lá. A democracia radical, socialista, daquelas massas de um espírito dirigente que ainda está ali, querendo poder, inspirando-se em doutrinas negativistas, que só pode levar à infelicidade. Não vai conseguir elevar a humanidade com isso. O homem, ele tem um ideal, mas o enigma é por que nós chegamos à anarquia? Por causa daquele domínio do número, da força cega, da ambição. E o homem ainda diz assim, tal nação, tal país. As doutrinas negativistas
com as consequências extremas, levam fatalmente a essa anarquia. Levam ao vácuo, ao nada social. Olha o que ele fala, ao nada social. Isso aqui são palavras de Leon Denis. Não são minhas, nem do Ricardo. Leon Denis está falando isso. A história humana já teve diversas vezes essa dolorosa experiência. Enquanto se tratou de destruir os restos do passado, de dar o último golpe nos privilégios que restavam, a democracia serviu-se habilmente de seus meios de ação. A gente que vê as pessoas querendo dar golpes, querendo ter privilégios em cima de tudo, para não perder o poder, para não perder o domínio. Onde está o dever com o essencial nisso? Quer acrescentar alguma coisa, Ricardo, aí? Eu só dei uma pincelada, né, no assunto dele, porque sim, esse tema é bem interessante, bem importante, realmente. Né? Exatamente. Ele está justamente abordando aí essa questão da concentração de riqueza, de poder de um lado, a propriedade pública de serviço ou meio de produção de outro lado, e isso tudo utilizando doutrinas, essas doutrinas negativas que ele cita, seria pessimismo, ceticismo e desânimo. E aí, com isso, você tem um resultado negativo. E esse resultado negativo acaba realmente para essa situação de tendência para a anarquia. Ou seja, nós temos que mudar essa maneira de pensar, temos que pensar positivamente, temos que pensar que viemos aqui para um objetivo nobre, nós viemos aqui para aprender um com o outro, para nos desenvolvermos, pensarmos coisas boas uns dos outros, para que a gente possa, inclusive, através dessas emissões, né, esses fluidos positivos, a gente atrair coisas boas para a gente também. É muito importante, eu gosto muito do Leon Denis, que você vê que ele vai explicando as coisas realmente, como acontece, e colocando lá nas questões que estão acontecendo na sociedade, na parte do ensino, na parte da religião, na parte da ciência, como tudo isso aí se interrelaciona à necessidade que a gente tem de cada vez mais buscar utilizar isso para o bem comum, sermos úteis. São essas as mensagens que ele coloca, que a gente tem cada vez mais olhar para cima, olhar para frente. E olha saber... que esse livro foi escrito muito antigamente, né? Exatamente. Parece que ele está vivendo a verdade de hoje. Exatamente. Quanta explicação que a gente consegue aí entender, ou seja, ele pega a doutrina e coloca ela no meio ambiente, no ambiente, e é o que você falou, que a gente ainda vive, porque apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, moralmente nós estamos muito próximos ainda daquela época em que ele escreveu o livro, né? Mas a boa notícia é que nós vamos melhorar. A lei do progresso vai empurrar a gente, nós vamos melhorar. Com certeza. Então é por isso que ele coloca, o que importa é construir. O que nós temos que levar para os nossos jovens? O que nós temos que pensar na nossa família, que hoje está ali de cara com a gente? O que nós estamos construindo dentro da nossa casa? Nós temos que construir a cidade do futuro. A cidade que virá. Essa cidade futura, ela tem que ser um vasto edifício. Por quê? Porque ela precisa abrigar o pensamento das gerações. É um conjunto. Não é uma choupana. Não é uma caverna. É um conjunto. Lembram do quebra-cabeça? Hoje, nós temos vários fragmentos unidos já. Então, hoje, o pensamento das gerações que vieram no passado já tem muito dado, tem muito conteúdo, não pode mais ficar marcando passo na anarquia, marcando passo no domínio. Esse pensamento das gerações, ele mostra que a impotência material e moral faz com que tudo que é concebido,
tudo que é edificado fora das leis superiores é construído sobre a areia e desmorona. Lembra de Jesus? Construa, não na areia, mas construa a sua morada na rocha. Para construir esse vasto edifício na rocha, eu preciso estar unido com a força das leis superiores. Se eu estiver unido à anarquia, se eu estiver unido ao negativismo, se eu estiver unida a uma força que mostra que quem serve é o privilégio, é o domínio, a minha morada vai se desmantelar. Amanhã. Quando eu acordar, já vai estar tudo desmantelado. Vai desmoronar tudo. Então, isso é muito lindo para a gente aplicar na nossa educação em casa. Será que eu estou edificando a minha educação dentro das leis superiores? Não precisa ser beata nenhuma, não. Não precisa ficar fazendo sinal da cruz dentro de casa, com santinho, fazendo oração. Isso é importante? É para a pessoa individual. Mas para um conteúdo educacional, eu preciso levar essa edificação desse vasto edifício, mostrando a impotência material e moral que existe no mundo e que eu estou nesse mundo. E eu não posso ser contaminado. Eu tenho que ajudar meus filhos, ajudar as pessoas que estão à minha volta a se proteger dessa impotência material e moral que ainda existe. Como está o edifício de cada um de nós? Nós vamos aproveitar, Ricardo, para deixar isso no ar, né, Ricardo? Como Exatamente. É que eu estou construindo meu edifício, né? Semana que vem a gente pergunta para ver se as pessoas responderam lá na nossa página. O edifício Exatamente. Está sólido ou está na areia se desmanchando? Isso. Exatamente. O que você acha, Ricardo? O que você veio construindo aí? Não, eu estou buscando, inclusive, eu acho importantíssimo, né, que é a liderança pelo exemplo. Nós estamos precisando muito disso, né? Estamos precisando mostrar para os jovens, né, como eles devem se conduzir. E a melhor forma que nós temos é pelo Evangelho, na verdade é isso. Sim, nós temos que pegar os ensinamentos e mostrar para os jovens como que nós precisamos nos conduzir, como que nós temos que abordar essas situações, como que nós temos que tratar o nosso semelhante. E, conforme você mesmo falou, aquele que está agora comigo, vivendo o dia inteiro, todo dia, é isso, nós temos que mostrar para eles, cada vez mais, essa necessidade que tem de a gente se sentir irmãos espirituais, não é isso? Filhos do mesmo Criador, não é isso? Exatamente, começar a integrar o quebra-cabeça, né? Porque ele ainda está muito flagelado, né? Exatamente, temos que unir esses conhecimentos todos aí. Todo mundo tem alguma coisa para dar e tem alguma coisa para receber. Exatamente. Temos que trocar esses conhecimentos, esses entendimentos, essas visões, né? Cada espírito tem uma visão, né? Cada espírito passou por um caminho, né? Isso aí. Então, nosso segundo momento termina aqui. A gente vai ter o terceiro momento e o quarto momento. E gostaríamos que vocês colocassem as dúvidas lá na nossa página, né, da FEAP, para que a gente possa fazer depois um retrospecto, né, depois a partir do quarto momento, para dar prosseguimento, porque enquanto tiver o coronavírus, a gente vai continuar estudando Leon Denis por aqui. A gente está fazendo uma revisão para aqueles que não acompanharam nossos estudos. Né, Ricardo? Tem alguma coisa para finalizar, para dizer? Ou não, é isso mesmo. Para a oração? Isso, nós podemos ir para a oração. Eu acho que a gente já debateu bastante por hoje, passamos aqui um pouco do horário planejado, né? Mas foi muito bom, né? Foi muito gostoso aí essa oportunidade que nós tivemos aí.
Isso. Então, vamos fazer a nossa prece agora para finalizar esse nosso trabalho. E os amigos espirituais, agradecemos tudo isso que pudemos ter acesso, todas essas informações, e também que nos estimulemos cada vez mais a pesquisarmos, estudarmos e desenvolvermos todos esses assuntos que são abordados, para que a gente possa cada vez mais unir essas peças desse quebra-cabeça que Leon Denis está mostrando para a gente, porque isso com certeza será o nosso futuro, será a evolução da nossa humanidade, a nossa irmandade, para que possamos cada vez mais passar por esse momento e chegarmos cada vez mais próximos ao nosso Criador. Sendo assim, pedimos permissão para encerrar, dizendo juntos, graças a Deus. Boa noite.